Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. E no programa de hoje eu converso com o professor Denis Leite Maia, professor do Instituto Metrópole Digital, dos cursos de graduação e técnico na área de tecnologia educacional e também professor do programa de pós-graduação em inovação e tecnologias educacionais. E ele coordena um evento que vai acontecer agora no próximo dia 23, que é o Seminário Amplifica, um evento promovido por educadores do grupo Google. Professor, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. É bom conversar sobre um assunto que o Google está no nosso dia a dia, né? Já é disseminado para quem usa as novas tecnologias, os aplicativos móveis, celulares, tablets. E aí tem essa área para a educação. Seja bem-vindo em primeiro lugar. Em segundo, eu já faço a pergunta, como é que um evento com essa amplitude ele vem acontecer aqui em Natal? Como é que ele foi organizado? Okay. Então, obrigado pelo convite, pelo espaço para divulgar o Amplifica, Bruno. Para nós é um prazer estar aqui divulgando. E acho que primeiro é interessante destacar a proposta do Amplifica, né? Ele, como você mencionou, ele é um evento organizado por pessoas ligadas ao grupo de educadores Google e aos Google Innovators, como são chamados, que é a Carla Arena e a Samara Brito, né? Então elas idealizaram esse seminário. Ele é um evento itinerante que já aconteceu em várias capitais aqui do país, e agora que chega em Natal, né? E nós então somos a coordenação, o apoio local, né? Esse evento ele é organizado todo por esse grupo de pessoas, e aqui em Natal eu coordeno junto com a professora Isabel Nunes, também lá do IMD, né, com o apoio do nosso programa em inovação e tecnologias educacionais, né? Então a proposta dele é essa, né? Tem tudo a ver com o nosso programa, né? Inovação, tecnologia, como você disse, o Google tá em tudo no dia a dia, e o foco então é ver como integrar essas tecnologias no dia a dia da prática docente, né? Como o professor pode desenvolver práticas pedagógicas, né, didáticas, efetivamente inovadoras, né, que incluam essas tecnologias de um modo geral, naturalmente, né, digamos. Interessante que os alunos também têm essa chancela, né? Recebem esse certificado. Como é que isso acontece, professor? Pronto, o evento ele é aberto, as inscrições estão abertas até o dia 23 de setembro, quando ocorrerá o evento. E, embora o foco sejam professores da educação básica, aliás, não só da educação básica, da educação superior também, e também estudantes interessados, sejam de licenciaturas ou mesmo da área de TI, como é o caso lá que nós temos no Bacharelado em Tecnologia da Informação. Nós temos uma ênfase em Informática Educacional, o qual também esses alunos, né, são foco desse evento e devem se inscrever, alguns já se inscreveram, inclusive um dos nossos alunos também é organizador local, que é o Rodolfo, e ele é aberto para qualquer pessoa interessada pela área, e a participação dá direito ao certificado, e tem uma segunda opção, que você, além da participação do Seminário Amplifica, que é um certificado de 8 horas, você pode fazer uma outra inscrição que lhe dá direito a mais 12 horas, que vai ser uma formação à distância, realizada pelo grupo do Amplifica, né? Como eu já mencionei, a Carla e a Samara, né? Então teria esse plus, digamos assim, desse certificado ligado ao evento. São 150 pessoas, não é o evento? A gente está nessa expectativa de 150 a 180 pessoas. Né? É o primeiro evento com essa característica aqui, o Amplifica, né, professor? Mas ele já vem acontecendo em outros lugares, né? Isso, especificamente o Amplifica é a primeira vez, mas, salvo engano, ele começou em 2015, acho que a primeira edição foi em Brasília, e acho que aqui no Nordeste nós seremos a terceira cidade a receber. Anteriormente foi Recife, Salvador e agora Natal. Bastante interessante. Por que a Google ela tem essa característica, né? A gente tem, e a pergunta que eu faço, no nosso dia a dia a gente inevitavelmente termina compartilhando um vídeo, uma foto, né, pelo Drive ou diversos outras ferramentas, mas é porque que o Google tem essa característica então e ganha essa característica para a área acadêmica, para a área educacional, da inovação? Sim. Eu acredito que esse é o diferencial da Google, pelo que você comentou, que eles estão abertos a receber essas contribuições desde estudantes, né, da universidade ou não, do próprio educação básica, para propor tecnologias, né, inovadoras. Então, por exemplo, a Google ela oferta há algum tempo o encontro, né, de pessoas interessadas nisso, um encontro anual, em que as pessoas interessadas têm algum projeto, vão lá nesse seminário
e vão apresentar suas propostas para que sejam avaliadas e muitas delas o Google se apropria, né? O interessante dessa proposta é que elas têm sempre uma perspectiva ligada ao software livre, ou seja, aquele que você pode compartilhar, utilizar, redistribuir, né? Então o Google ele investe bastante nessa perspectiva e, claro, digamos assim, uma estratégia bastante positiva para eles, porque eles estão sempre recebendo novas ideias e, como a gente sabe, né, a inteligência coletiva, né, quanto mais pessoas envolvidas, ela tende a ampliar, né, e desenvolver coisas bem mais interessantes. Então, isso é uma característica do Google e ela acaba também transparecendo para os produtos que ela desenvolve. Né, e a gente acaba, então, pensando como usar esses recursos para a educação, né, com finalidade pedagógica. Interessante é que, inevitavelmente, a questão do repositório é um recurso muito usado hoje pelos professores, né? A gente tem os HDs móveis, que são os pendrives, mas não necessariamente todos eles cabem em todo o nosso material, como professor, de vídeos, de aulas e tal. E aí a gente termina lançando mão de algumas ferramentas do próprio Google para a educação. Quais são essas ferramentas básicas? São quatro, né, as ferramentas básicas dentro desse processo, ou existem outros? Se a gente falasse um pouco sobre isso. Certo. Se a gente pensar no Google Drive, né, ele seria uma suíte de escritório, digamos aqui, aqueles aplicativos básicos, né, como editor de texto, apresentador de slides, planilha eletrônica, além de um formulário, né, de uma opção para você produzir um formulário, entre outros. Então, esses recursos seriam os básicos do Google Drive, além de, como você também comentou, o espaço para que você possa guardar esses arquivos. Então, na própria Google e lá no Amplifica deve ser explorado, vão se pensar essas tecnologias, como elas podem ser integradas à sala de aula. O mais positivo, que particularmente eu considero dessa proposta, é a produção colaborativa. Ou seja, você ter efetivamente várias mãos, né, ali em cima daquele documento produzindo. Então, o Google Drive, se a gente pensar, né, o Google Drive junto com os seus aplicativos, ele seria assim, a porta de entrada, né, a ponta do iceberg. Mas passando para outros recursos do Google, você vai ter o YouTube também, onde pode ser consultado e também guardado vídeos produzidos por alunos e professores. Você vai ter também o Google Classroom, que seria uma espécie de um ambiente virtual de aprendizagem, em que o professor pode criar um ambiente do curso dele, uma sala de aula dele virtual, para, como a gente chama, nos momentos entre aulas presenciais. Então ali ele pode botar desde um slide que ele usou na aula dele, inclusive vinculado ao Google Drive, mas também propor atividades de discussão, como fórum, envio de atividade, né? Uma série de outras possibilidades que também lá no Amplifica a gente vai explorar, né? Vai ter um dos workshops que vão tratar exatamente do Classroom. Vamos compartilhar essas ideias, né? Exatamente. Dentro desse, por exemplo, do Google Forms, existe alguma possibilidade de você fazer uma prova online ou um questionário, o aluno vai lá, responde, deu a avaliação, o professor, e aí eu ainda coloco mais um adendo nessa pergunta, dentro dessa maneira de avaliar, é possível o professor colocar uma chave de resposta ou a subjetividade do professor ainda impera perante esse tipo de avaliação? Isso. É interessante que o Google Forms também vai ser um workshop que vai ter lá dentro do Amplifica. É possível, sim, a priori ele é uma espécie de um questionário online, né? Mas você pode instalar alguns plugins do próprio Google Drive, ou seja, eles seriam serviços extras, o nome deles seria um Flubaru, é o nome do serviço, em que o professor pode configurar essas respostas, né? E a partir delas, depois que o aluno preenche, ele receber um feedback, um retorno sobre as respostas dele, né? Então, principalmente em relação às questões fechadas. Sobre as questões abertas, a gente ainda vai ter que ter o olhar do professor, porque talvez, e eu diria talvez ainda bem que por enquanto as máquinas não têm essa função de ler o mundo como a gente faz, né? Mas embora isso aí já está mudando, já tem umas coisas que estão desenvolvendo quase nesse sentido aí. Entendi. Vamos lá. O Google tem algumas, digamos assim, ações que terminam entrando para a área da educação, fora essas 4 características que o senhor citou hoje já, né? Dentro do evento Amplifica. Por exemplo, se a gente fizer alguma pesquisa no Google, é possível achar o Google Acadêmico. Sim. Né? Já tem um repositório de pesquisas, artigos e eventos científicos que, inevitavelmente, quando a gente cita lá... Só que no YouTube ainda não tem, mas eles criaram agora o YouTube Educ, né? Que é, na verdade, como se fosse uma palavra-chave dos vídeos, videoaulas, coisas na área da educação. Você pode ir nesse YouTube e aí ele vai listar. Mas ainda não tem uma plataforma específica para a educação.
Obviamente o senhor não é o representante da Google, é um professor que está coordenando o evento, mas eu faço uma pergunta. Existe ou já algum tipo de ensaio, algo do tipo de que a Google ela possa criar algum ambiente nitidamente para a educação a partir dela, com essa ideia do Amplifica, ou é só realmente essa sistematização das suas ferramentas? O Amplifica, como eu disse, ele é ligado a pessoas envolvidas com o grupo, certificadas pela Google, né? Google for Education e Google Innovators, como mencionei, e elas pensam exatamente em como disseminar a proposta do Google para a educação. Então, desde que você falou, tem já a opção do YouTube educativo, educacional, né? Inclusive os vídeos lá são listados por disciplinas, né? Matemática, biologia, física e por aí vai. Mas é a intenção mesmo do Google também criar essa ferramenta. Aliás, não diria que é uma intenção, já é uma realidade, né? O Google Classroom, né? O Google Suite for Education também, que ele já tem, é uma intenção muito clara, né? De propagar essas tecnologias com finalidade pedagógica para inserir, seja na educação básica ou na educação superior. E além do software, o que é interessante também, é que eles já partem também para o hardware. Hoje a gente já tem os Chromebooks, né? Que eles seriam uma espécie de um laptop híbrido, que ele vira tanto um laptop quanto um tablet. Que instituições que têm um interesse em adotar essa tecnologia, elas podem, aí compram os equipamentos, né? E associado a ele vem toda essa, tanto o Google Classroom quanto o Suite for Education, né? O G Suite, como é chamado. Mas volto a perguntar sobre outra perspectiva. O proprietário de uma das maiores redes, ou a maior rede social hoje vigente, né? Já está investindo para que eles possam atingir uma plataforma diferente da sua ação matriz. Ou seja, além de redes sociais, nos próximos anos eles vão entrar como uma emissora de TV, de outra forma, né? Não é uma emissora que emissão de onda eletromagnética, como a gente tem a televisão, mas através do Facebook vai ter uma plataforma de produção de vídeos. O senhor já ficou sabendo ou não essa questão do investimento da Google para a área educacional possivelmente pode direcionar a criação de universidades, escolas a partir dessa plataforma? Eu diria até que já está criando, né? Além do Amplifica, que já seria um braço, né, dessa ação do Google, mas oficialmente da própria Google nós já temos os certificados, né? Ela emite certificados para o Google for Education, então certificado em nível 1, nível 2, e o Google Innovator seria o nível 3, digamos assim. Então a intenção dele já é muito clara, disseminar isso, né? Já existem iniciativas, inclusive aqui no Brasil, em que a Google fez uma parceria para disponibilizar essas tecnologias. Aqui uma capital vizinha nossa, Fortaleza, tem uma escola municipal em que toda a escola foi montada com essa perspectiva do Google para a educação. Então eles têm desde os Chromebooks, como eu mencionei, os professores também estão recebendo uma formação para se apropriar dessas tecnologias. E o que é mais interessante, não está restrito só a software, né? Eles também estão pensando, além do hardware, como eu falei, na ideia da cultura maker. Então tem lá uma impressora 3D, né? Uma série de outros recursos para agregar junto a isso. Então o Google está muito claro. A sua ação, né? Exatamente. Professor Denis, a gente vai fazer um intervalo, mas voltamos a conversar sobre isso. E você de casa não saia daí, já a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta, conversando sobre esse evento Amplifica de Educadores Google aqui em Natal no próximo dia 23. Voltamos já. Voltamos no intervalo e eu continuo a conversar com o professor Denis Leite Maia, professor do Instituto Metrópole Digital e coordenador do Amplifica, que é um seminário do grupo de educadores Google que acontece no próximo dia 27 aqui em Natal. Professor Denis, a pergunta que eu faço, além da Google, né, obviamente a gente está conversando, essa é a nossa pauta, né? Mas existem outras redes sociais, outras empresas, direcionamentos para essa área da inovação que a gente poderia citar, por exemplo? Com certeza. Inclusive, eu diria que a inovação, ou pelo menos o conceito mais atual, é a gente perceber como essas empresas que a priori não são do meio educacional estão, né, adentrando fortemente nessa área. Então, além do Google, como a gente já mencionou que ela tem claramente essa intenção, né, inclusive com soluções gratuitas, né, uma série de outras coisas, o Facebook. Né, o Facebook, recentemente, ele já lançou, né, não está ainda disponível aqui para o Brasil,
mas já lançou uma função que dentro dele você vai ter efetivamente um ambiente virtual de aprendizagem, que o professor ou a instituição, ela pode criar disciplina X e botar cada unidade de disciplina. E ali as atividades, seja um fórum, seja um envio de uma atividade, um envio de um vídeo via stream, né? Então, eles já estão bem avançados também nessa proposta. E aqui no Brasil, há algum tempo, a gente já tem algumas iniciativas, né? Também vizinho aqui em Pernambuco, tem uma plataforma OpenRedu, né? Que eles pensaram exatamente um ambiente virtual de aprendizagem mais educativo, ou seja, com, de fato, viés educativo. Porque uma ressalva que a gente tem que fazer, por exemplo, em relação ao Facebook, se o professor quiser usar na sala dele, na sala de aula, é a restrição contra a idade, né? Você está botando os alunos num ambiente que é aberto. Salvo engano, é 12 anos ou 14 anos, que é a idade mínima para poder participar dessas redes sociais. Embora a gente saiba que muito mais cedo os jovens já estejam lá. Mas assim, o professor não pode, digamos assim, correr esse risco. Então tem essas soluções já de redes sociais educativas, como o OpenRedu, que eu mencionei, e uma série de outras estrangeiras e também nacionais. Inevitavelmente também o Facebook, ele já deve ter notado aqueles grupos de sala de aula virtual, né? O professor queria grupo da disciplina tal, e vai publicando coisas, artigos, vídeos. O CIGAR da UFRN não deixa de ser uma grande rede também, né, professor? Porque ele tem fórum, tem link para vídeo, tem chat, tem... talvez os professores ainda que não estejam adaptados a usar todas as ferramentas, mas o senhor concorda que o CIGAR é uma grande rede também? Sim, ele é a gente pode dizer que ele se constitui como um ambiente virtual de aprendizagem, né, uma rede social educativa, como você mencionou, mas inicialmente ele não foi pensado para isso, a gente dizia que ele foi se adaptando, então às vezes a dificuldade que alguns professores têm em relação a isso. Ela foi uma ferramenta que foi se adaptando a esse contexto, a essa realidade das tecnologias, né, das redes, das plataformas interativas, né? Então a gente pode dizer assim, ele tem esse foco também, né? A gente utiliza... Tem as dinâmicas, tem os atores, tem esse compartilhamento de fotos, ideias, e-mails, tudo. Exato. E questão da pontuação também, né? Questionário você envia, responde. E a próxima pergunta em relação a... que pode ser aplicado também ao CIGAR, mas voltando para a questão da Google. Existe uma certa dificuldade dos professores de lançar mão dessas tecnologias para o ensino tradicional, digamos assim, e presencial? O que o senhor acha? Bruno, eu acredito que já existiu a resistência, né, que meio que existe essa ideia, né, entre os professores, ela tem diminuído. Eu entendo que hoje a dificuldade seria muito mais do ponto de vista de infraestrutura, né? Então as escolas, para que você possa pensar numa prática usando todas essas tecnologias, você tem que ter hardware funcionando, internet de boa qualidade, né? E flexibilidade curricular para fazer essas práticas, né? Então, como você mencionou, nossa escola ainda é muito tradicional, a gente pensa sempre tudo nas caixinhas, né? O professor tem que dar conta do conteúdo tal até o final do mês Y, porque senão vai vir o coordenador e vai lá puxar a orelha. Ou então achar que uma aula em PowerPoint... multimídia já é o ápice da inovação. Exato, né? Seria o suficiente. Mas aí também, mais uma vez, eu relativizo essa penalidade no professor. Porque, via de regra, os professores não têm essa formação, seja inicial ou continuada. Né? Até eu brinco com meus alunos, eu me formei em pedagogia, e a primeira vez que eu fiz a disciplina Tecnologias Digitais na Educação, eu era o professor. Né? Então, eu não tive essa formação. Eu quero crer que eu não sou tão velho, né, que eu me formei recentemente. Mas hoje mesmo, a semana passada, eu estive com alguns alunos do PIBID de matemática, eram 40 alunos, e a gente pode dizer que os alunos do PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, têm uma formação diferenciada, e foi de 40 alunos, talvez 3 mencionaram que tiveram alguma experiência de formação durante a graduação com as tecnologias. E aí, eu repito, então é importante que a gente pense nessa formação inicial e também continuada, para que essas tecnologias façam parte, né, da vida do professor. E eu entendo que o Amplifica pode ser uma iniciativa, né, para os professores se apropriarem dessas tecnologias, né, dar esse primeiro passo. E o que é mais interessante, não precisa ser nenhum especialista para começar a usar essas tecnologias. Lá, junto com os Google Innovators que estarão presentes, vão estar dando todo o suporte para que o professor possa iniciar, dar esses primeiros passos. O senhor usa nas suas disciplinas essas ferramentas? Uso bastante, né, sobretudo o Google Drive, como você mencionou, porque me agrada muito a ideia da colaboração, né? Até eu brinco com meus alunos que eu digo que na sala de aula quem tem que trabalhar é o aluno, não é o professor. O professor cria antecipadamente todo o contexto e para que eles produzam. Então eu costumo fazer muito uma prática de pegar um slide,
né, por exemplo, às vezes eu boto apenas o tópico lá, né, do slide. Olha, a partir da leitura que a gente fez, da discussão que a gente vem fazendo, vocês vão pesquisar e vão preencher esses slides aqui. Ou seja, eles vão construir um artefato, né, ao final daquela aula. E um artefato que, como você também falou anteriormente, ele é multimediático. Né? Ou seja, eu não me restringo só mais ao vídeo, ou melhor, não só à imagem, ao texto, mas também ao vídeo, à animação, né? Uma série de outros recursos. E acho que é isso que os nossos professores, desde a educação básica e também na educação superior, eles têm que se apropriar. É entender essas tecnologias como multimediáticas, interativas e que promovem a colaboração. Né? Acho que isso é o fundamental e a Google está muito antenada exatamente nesses aspectos. O seminário é só para quem já tem um certificado? E outra pergunta que eu faço já também, como é que a gente pode alcançar esse certificado? O seminário Amplifica, ele é aberto para qualquer pessoa, né? Mas quem tiver interesse em ter uma formação complementar às 8 horas do Amplifica, pode fazer uma segunda modalidade de inscrição, em que lhe dá direito a um curso de 12 horas, aí 12 mais as 8, 20 horas. Né? Não, isso é uma formação do Amplifica. Do curso. Isso. Dentro do Amplifica estará presente o Rodrigo Vale, que é o coordenador do serviço da Google para a educação. Né? A Google tem um escritório lá em São Paulo. E lá ele vai falar sobre o certificado do Google Innovators, dentre outras questões. E aí o certificado Google Innovator, esse é diretamente com a Google, que para o professor que tem interesse em ter essa certificação, ele deve fazer primeiro tudo em ambiente virtual da própria Google, né? É o Centro de Treinamentos Google, né? Um ambiente online. O professor faz o certificado 1, é recomendado que ele faça o certificado 2. O 1 seriam ferramentas bem básicas do Google Drive, o 2 já seriam outras ferramentas, e depois disso ele submete uma proposta de inscrição de um projeto em que ele vai sugerir um projeto de inovação com tecnologias, né, para a sua realidade escolar. E aí, sendo aprovado, ele é convidado para participar da formação que acontece em São Paulo no final desse ano, para ter a certificação do Google Innovators. Né? Então, no momento, existem em todo o Brasil 50 Google Innovators. Né? Quem tiver interesse, basta iniciar essa formação do Google. Então, ainda é um número muito reduzido, né? Bastante restrito ainda. Bastante restrito. Em relação aos workshops, professor, eventos, quais a gente poderia destacar para esse seminário? Certo. O workshop é aquele momento, como no próprio site diz, é um momento mão na massa, né? Que o professor vai aprender a usar essas tecnologias. Então, além do Google Forms, como a gente já conversou anteriormente, né, haverá essa oficina, digamos assim, que os professores vão aprender a usar formulários, né, tanto do ponto de vista de criar um questionário, mas também na perspectiva de criar prova com esse feedback automatizado que também você já destacou. Além dele, também teremos sobre o Google Classroom, né, que é esse ambiente virtual oficial do Google, esse ambiente virtual. A sala de aula virtual, né? A sala de aula virtual, né? Em que inclusive é ministrada pela Carla Arena, né, uma das organizadoras e idealizadoras do Amplifica. Também teremos um outro workshop sobre o Google Fotos, né, como você pode usar o Google Drive para produzir fotos. E também sobre, agora me falha a memória exatamente, mas é uma série de workshops que o professor pode... Professor, também vão acontecer alguns diálogos, né, com a formação de professores na era digital, ou seja, tem esse direcionamento para essa problemática, né? Espaço online, digitais de aprendizagem, tecnologias catalisadoras do processo de ensino-aprendizagem. Professor, como pedagogo, né, e tem esse diálogo muito intenso na área da inovação, das tecnologias educacionais, do ambiente de onde o senhor fala, que é o IMD. Qual a importância dos professores também pensar nas novas teorias da aprendizagem? Né? Não sei se eu poderia citar o conectivismo, ou então os mais matriciais iniciais, mas dentro desse processo, essa questão da tecnologia está dentro da formação do conhecimento atual, né, professor? Sim. E é interessante você falar as novas teorias, né? Que também é uma ressalva que eu faço, porque essas novas teorias, de fato, elas estão também amparadas nas teorias, digamos assim, velhas, né? Com várias aspas, né? Na base, não tem como sair, né? Não tem como sair. Então, se você pegar aí o Vygotsky, né, com essa ideia do socio-interacionismo, usar as tecnologias como instrumento da linguagem, de representação, o conectivismo ele se baseia muito nisso, né? Usar a tecnologia nessa perspectiva. Um outro vertente também que está muito forte, que é o aluno autônomo, crítico, né? Isso também o Piaget, né, também é outro pensador da educação, bastante conhecido, ele já falava isso talvez há mais de 60 anos, né?
Mas acho que menos mal que essas discussões estejam sendo retornando, sabe? Porque eu acho que a gente tem que pensar mesmo o que é que essas teorias elas dão de suporte para eu pensar na minha prática. Então a gente tem que esquecer essa ideia de que a teoria é uma coisa e a prática é outra. Não, elas têm que estar juntas, integradas, e seja ela com essas novas modalidades, agregando as tecnologias, a gente tem que se apropriar para pensar que tipo de experiência eu posso proporcionar ao meu aluno. Né? Então a gente tem práticas com colaboração, com pensamento crítico, né? Uma série de outras características, o pensamento lógico, matemático, né? Informacional, né? Informacional. Então, como a gente se apropriar dessas teorias, seja elas com essas novas roupagens, e como integrar com essas tecnologias que estão no dia a dia. Né? Não dá para a gente querer ignorá-las, né? Dizer, olha, o celular é proibido da escola porque o aluno está com ele e o professor também. Né? Então, é como tornar esse que seria tido como um vilão, como algo, como um recurso que pode ajudar e ressignificar a prática do professor. Passar a construir em conjunto, né? Exatamente. Professor e aluno, acho que esse é o maior desafio. Professor, a gente está terminando o programa, mas é uma última pergunta, na verdade, um serviço. Quem quiser se inscrever, lembrando que até o dia 23, né? 23, o dia do evento. O dia do evento pode se inscrever ainda, como fazer? O evento, ele, como você mencionado, segue as inscrições até o dia 23, usando o Google, né? Se botar no Google Amplifica Natal, deve ser a primeira opção lá de inscrição, você realiza a sua inscrição e tem acesso a todas as atividades. Eu queria destacar que professores da educação pública, seja ela educação básica ou superior, tem um desconto de 60% do valor, né? Que isso é uma contrapartida, uma contribuição da Fundação Lehman, né? Que também está... Os apoiadores desse projeto. Né? A Fundação Lehman tem várias iniciativas já na educação, como o Khan Academy, né? Bastante conhecido. Então as inscrições estão abertas e a gente espera que a gente tenha vários professores lá, né? Interessados, e que a gente possa pensar mesmo em começar a desenvolver essa ideia de inovação na educação básica aqui em Natal e no Rio Grande do Norte. E o professor Denis Maia, conversei agora, Leite, do Instituto Metrópole Digital. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, estamos à disposição. E o bom fica, né? Obrigado a todos. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente sempre lembra que o nosso programa é exibido todos os sábados, às 10 horas da manhã, com reapresentação também aos domingos no mesmo horário, bem como você pode acompanhar os programas que já foram ao ar pelo nosso YouTube, nosso canal lá, basta pesquisar que vocês vão encontrar. A gente se vê na próxima semana com mais um programa Educação em Pauta. Até lá!